Boa noite a todos os internautas, boa noite você que nos acompanha através aí das nossas redes sociais, né? Nossa página do Facebook, Instagram e também hoje estamos ao vivo aqui no Quai. Nessa quarta-feira, 22/10/2025, quando já são 20h19. A gente está chegando para apresentar mais um programa, mais um programa Talento da Terra, né? Hoje, mais uma vez, meu irmão Maruels vai trazer uma palavra aqui para nós. Irmão Maru, seja bem-vindo mais uma vez aqui à nossa programação. E sempre é uma honra estar recebendo você aqui nos estúdios da Eve Rádio Bastiões. Fique à vontade, né? Também o irmão ali que anda com você, sua esposa, sua família, também estão lhe acompanhando. Boa noite, seja muito bem-vindo, irmão Maruels. Boa noite, meu irmão e grande amigo Germano Oliveira. Quero já desejar o meu boa noite e a paz do Senhor para todos os internautas que estão ligados na sua rádio, meu amigo Germano Oliveira. Quero já desejar o meu boa noite também para toda a sua família. Dizer que já sou grato. Já quero agradecer a Deus, primeiramente, por mais uma vez mais estar aqui no seu programa, vindo falar do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Quero louvar a Deus pela minha família que está aqui ao meu lado, minha esposa, meus filhos, meu amigo que anda comigo, meu irmão Ivanilson. Quero também trazer um abraço do meu pastor, glória a Deus, meu pastor Sebastião, dali Assembleia de Deus, Templo Central, glória a Deus, Nova Esperança. Quero louvar a Deus pela sua vida, irmão Germano, que o Senhor venha abençoar, tenho um grande carinho pela sua pessoa. Que Deus possa abençoar grandemente a todos que estão assistindo essa live e a todos também da mesma forma que não irão assistir, porque eu sou muito grato a Deus, aleluia, porque o Senhor até aqui tem me sustentado, aleluia, glória a Deus. Então, nesta noite, eu já quero que as horas se passam. Estava programado para a gente vir com um levita, né? O levita Edeilton, mas devido ao ensaio que ele vai ter, aleluia, na nossa igreja, ele não pôde vir, né? Mas vamos aqui fazer o que o Senhor nos conceder nesta noite. Quando você me lançou o convite, aleluia, eu fui procurar em Deus, aleluia, pedindo ao Senhor: Senhor, me dê uma mensagem, confirma uma mensagem a qual eu sei que através dessa mensagem, louvado seja o nome do Senhor, alguém, aleluia, lá do outro lado dessas telas, louvado seja Deus, vai estar precisando ouvir, aleluia. E o Senhor colocou no meu coração uma mensagem, aleluia, e foi confirmada, aleluia. Eu quero deixar aqui apenas, louvado seja Deus, um versículo, aleluia, glória a Deus, que se encontra em Salmo 100, aleluia. Salmo 100,
versículo 5, que diz assim: pois o Senhor é bom e a sua misericórdia é eterna. Vou repetir: porque o Senhor é bom e a sua misericórdia é eterna. Essa mensagem, aleluia, ela falou muito ao meu coração. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, a razão de nós não sermos consumidos, aleluia, glória a Deus, é a misericórdia de Deus. Quando eu olho para o livro de Salmos, louvado seja o nome do Senhor, do capítulo 1 ao capítulo 150, aleluia, se nós repaginarmos esse livro, louvado seja Deus, nós vamos ver aqui o salmista Davi, aleluia, ele louvando a Deus, ele fazendo a sua oração ao Senhor, aleluia, pelo que o Senhor, pelos livramentos, aleluia, pelo aquilo a qual o Senhor tem dado, aleluia, glória a Deus, a Davi. Quando olho para o livro de Salmos, eu lembro muito bem do capítulo 3, louvado seja o nome do Senhor, e do versos 5, aleluia, glória a Deus, que diz assim a palavra do Senhor: eu deitei, eu dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou, aleluia. Não tem como também não lembrar, louvado seja Deus, do Salmo de número 120, aonde Davi diz: na minha angústia, louvado seja o nome do Senhor, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Aleluia, glória a Deus. Por quê que salmista aqui ele faz essa... Por que aqui salmista ele clama, aleluia, ao Senhor? Nós sabemos bem da história de Davi, louvado seja o nome do Senhor. Sabemos o que ele passou, aleluia. Sabemos bem dos seus feitos. Davi, nós sabemos bem que ele era um homem a qual foi ungido, aleluia, foi escolhido, aleluia. E Davi também passou por perseguições, aleluia, glória a Deus. E aqui neste capítulo de número 120, aqui ele faz um clamor a Deus. Esse clamor, eu acredito que ali ele estava sendo perseguido, louvado seja o nome do Senhor. Davi, nós sabemos bem que ele era rei, sabemos bem que ele tinha homem ao seu favor, louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que ele era uma autoridade, mas nós sabemos que Davi ele fez uma recorrência, aleluia, a Deus, porque não vai ser pela força do nosso braço, aleluia, não vai ser pelo socorro terreno que nós vamos vencer, louvado seja o nome do Senhor, as guerras. Não vai ser pelas lutas, aleluia, terrena, aleluia, que nós vamos vencer as tribulações. E aqui Davi ele reconhece, ele clama ao Senhor, aleluia. Porque se nós olharmos, aleluia, para quem está do nosso lado, meu amigo Germano, se nós confiar, aleluia, se nós depositar, talvez o homem ele vai nos abandonar. Talvez o homem, pela força do seu braço, ele não vai, aleluia, conter aquilo que está vindo ao nosso favor, ao nosso, aleluia, glória a Deus, vindo ao nosso encontro. Mas quando nós olhamos para os céus, quando nós olhamos para Deus, aí nós olhamos e acreditamos e confiamos que Ele é o Deus que não perde batalha. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Não tem como também não lembrar dos Salmos, aleluia, de número 121. Glória a Deus. Aqui aonde Davi, ele olha, aleluia, ele diz assim: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá
o meu socorro. E aqui o interessante é que ele faz a pergunta e ao mesmo tempo ele tem a resposta. Que ele diz: o meu socorro ele vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Aleluia. Nós interrogamos ao Senhor. Quem não se interroga? Aleluia. Quem não se preocupa quando se levanta algo? Aleluia. Mas nós temos que ter a certeza que o mesmo Deus que permitiu, aleluia, glória a Deus, você passar, aleluia, pela prova, você passar pela guerra, é o mesmo Deus que vai te tirar de lá. Aleluia, glória a Deus. E é isso, aleluia, que eu tenho no meu coração. É nessa mensagem, aleluia, que o meu coração ele se acalma. Aleluia. Por quê? Porque eu sei do Deus que eu sirvo. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Quando eu olho essa mensagem, aonde Davi ele diz: elevo meus olhos, aleluia, para os montes. Não tem como, aleluia, eu lembrar da história de José. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos bem da história de José, aleluia. José era um homem aonde por seus irmãos ele era, aleluia, desprezado. Ele sofria, aleluia, uma rejeição no meio de seus irmãos, aleluia. Mas José, ele era amado pelo seu pai, glória a Deus. E quando eu olho, aleluia, para a história de José, que fala em Gênesis 37, versos de número 14, se não me falha a memória, vai falar que o seu pai, aleluia, chama José e pede para José ir até aos seus irmãos. Nós sabemos dos feitos dos seus irmãos. Todavia, que José ia ao encontro de seus irmãos o humilhavam, aleluia, o agredia, aleluia, glória a Deus. Ele não era, aleluia, amado pelos seus irmãos. Nós sabemos bem da história. E aqui vem uma certa vez que o seu pai, louvado seja o nome do Senhor, pede para José ir olhar, aleluia, glória a Deus, aonde estão seus irmãos e o que os seus irmãos estavam fazendo. Aleluia. Que seus irmãos que estiver com a Bíblia, aleluia, poder acompanhar, a história é bem clara em dizer que a ordem do seu pai é a seguinte: vai e vê aonde está teus irmãos. A história fala nesta forma, aleluia. E o interessante é que ele vai, manda o José ir e pede para José trazer as boas novas, voltar para dizer se José tinha visto seus irmãos, o que seus irmãos estavam fazendo, aleluia. Nós sabemos bem da história que o seu pai pede para José ir até Siquém, aonde seus irmãos estavam, aleluia. Que ele fosse e voltasse, trouxesse as boas novas do que os seus irmãos estavam fazendo. Mas a história nos fala também que José indo, aleluia, até Siquém, os seus irmãos não estavam. Os seus irmãos já tinham feito outra escolha, aleluia. Tinham ido até Dotã, aleluia, glória a Deus. E José, aleluia, a história fala que ele resolve acompanhar
os seus irmãos. Procura saber, aleluia, glória a Deus, aonde está os seus irmãos. É aqui, é aonde eu paro, aleluia, glória a Deus, e começo a pensar. José poderia muito bem ter evitado, aleluia, glória a Deus, o pior acontecer com ele. Como assim, irmão Maruels? Se ele tivesse dado crédito ao que o seu pai tinha ordenado. Se nós pudéssemos parar e meditar, aleluia, no tamanho da consequência, aleluia, que aconteceu com José. Por quê? Porque a ordem, aleluia, glória a Deus, de seu pai era ir até Siquém, olhar o que os seus irmãos estavam fazendo e trazer as boas novas para seu pai. Mas a escolha de José foi outra. E a escolha de José trouxe problemas, nós sabemos bem da história. José descumpriu a ordem, aleluia. Acompanhou seus irmãos. Nós sabemos que os seus irmãos o humilhavam, aleluia. Nós sabemos que os seus irmãos o rejeitavam. Glória a Deus. Mas, aleluia, é aqui aonde eu começo a pregar. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Por a escolha, aleluia, que nós tomamos, louvado seja o nome do Senhor, em nossas vidas, nós quebramos a cara. Escolhas erradas, aleluia, nós quebramos a cara. Porque se nós olhássemos, aleluia, a história e analisássemos, José poderia ter evitado. Por que, irmão Maruels? Porque se ele tivesse, meus irmãos, aonde eu me encontrar com meus irmãos, os meus irmãos vão fazer isso e aquilo, vão me bater, vão me humilhar. Não, a ordem do meu pai era vir até Siquém, vou voltar. Ele tinha evitado. O chamado de José, talvez ele poderia ter sido menos árduo. Ele poderia ter passado por menos sofrimento se ele tivesse dado crédito à ordem de seu pai. Aleluia, glória a Deus. Mas não, por a escolha que ele tomou de seguir os seus irmãos. Aleluia. Foi essa escolha a qual nós sabemos bem que seus irmãos, quando avistaram de longe, já estavam tramando contra a vida de José. Aleluia. E nós sabemos bem da história que os seus irmãos pegaram José, jogaram, aleluia, em um poço. Aleluia. Nós sabemos bem da história. E ali José naquele poço, aleluia, glória a Deus, olhava para um lado, olhava para outro e não via saída, e não via solução. Glória a Deus. E eu acredito que ali José se desesperou, porque olhava para um lado, não tinha quem ajudasse, olhava para o outro, não via ninguém. Mas no fundo do poço, aleluia, é aonde eu aplico os Salmos, aleluia, glória a Deus, 121. Eu elevo, aleluia, glória a Deus, eu elevo os olhos para o monte. Foi assim, aleluia, que José fez. Ele olhou para cima, aleluia, e lá o socorro apareceu. Glória a Deus, aleluia. Então, essa mensagem de José, aleluia, assim que eu vendo, acompanhando a história,
o Espírito Santo me fez entender que José poderia ter evitado, mas pela sua mal escolha, ele sofreu as consequências. Aleluia, glória a Deus. Mas aqui, aleluia, é aonde, quando nós sabemos, quando o Senhor tem um plano na nossa vida, aleluia, glória a Deus, você pode passar pelo que você passar, aleluia. Os planos de Deus é o mesmo, aleluia. Dependente da situação que você está, dependente do rumo que você vai seguir, os planos do Senhor para mim, para a tua vida, é o mesmo, aleluia. Você pode até querer, aleluia, glória a Deus, ultrapassar o limite do teu chamado. E nós sabemos bem que nós ultrapassando o limite, nós vamos pagar o preço. Aleluia. Então aqui José, ele se encontrou-se nessa dificuldade, aleluia, glória a Deus, do seu chamado. O chamado de José, aleluia. Sabemos bem que ele reinou, aleluia. Ele governou, mas ele passou por muitas coisas. Foi no fundo do poço, foi no cárcere, aleluia. Nós sabemos bem da história, mas os planos de Deus, ele não mudou sobre a vida de José. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Nós podemos abreviar o nosso chamado, aleluia, mas também que nós esteja preparado para as consequências. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que nós possa, aleluia, a esperar, aleluia, o nosso chamado, para que na frente, aleluia, nós não quebre a cara, para que na frente nós não venhamos sofrer as consequências, assim como José sofreu, aleluia. Que nós possamos, aleluia, saber ter boas escolhas. A escolha de José foi seguir seus irmãos. A escolha de José foi andar, aleluia, pelo mesmo caminho que os seus irmãos andou, aleluia, e ele pagou o preço. Se ele tivesse ouvido, tivesse dado crédito ao que o seu pai tinha ordenado, ele não tinha sofrido o tanto que aquele homem sofreu, aleluia, glória a Deus. Então, meu amigo Germano, nós temos que esperar no Senhor, porque nós sabemos que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Aleluia. Se nós andarmos pelo caminho de pessoas perversas, aleluia, nós vamos quebrar a cara. Aleluia. Nós vamos passar por tribulações, assim como José passou. Por quê? Porque ele seguiu por caminhos que não era para ele seguir. Aleluia. Mas o interessante da história é que José passou, mas o Senhor não permitiu que nada, aleluia, viesse a tirar a vida, aleluia, de José. Porque os planos do Senhor, enquanto não se cumprir, aleluia, na minha, na tua, o inimigo ele não toca. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então, aqui eu acredito em que
que a misericórdia de Deus nos alcançou. Se não fosse a misericórdia de Deus para nossas vidas, o que seria de mim? O que seria de nós? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A questão, aleluia, de às vezes nós dar um passo, aleluia, além do que nós não podemos dar, é se avexar por aquilo, pelo nosso chamado, aleluia. E nós não pode ser assim. Nós temos que esperar no Senhor. Nós temos que esperar no Senhor, aleluia. Porque quando nós esperamos no Senhor, Ele age, Ele trabalha ao nosso favor, aleluia. E a história ela é muito rica também em falar que José ele passou por esse sofrimento, aleluia, chegou até aquela cidade, aleluia, no Egito, e lá ele se tornou-se um grande homem, aleluia. Ele se tornou-se governador, aleluia. É aqui, aleluia, aonde os planos de Deus começam a se encaixar na vida de José, aleluia. José humilhado, José rejeitado, aleluia, pelos seus irmãos, mas José se tornou-se além, aleluia, alguém que Deus escolheu para ajudar os seus próprios irmãos, ajudar a sua própria família, porque o mesmo que procurou tramar, matar, acabar com os sonhos de José, foram os mesmos que precisaram de José. A história é linda em falar a respeito disso, irmão Germano. Os mesmos, aleluia, que procuraram acabar com os sonhos de José, foram os mesmos que precisaram. Porque Deus, aleluia, Ele faz, é assim, aleluia. Talvez, aleluia, alguém que está do outro lado nos assistindo, esteja se sentindo aqui assim como se sentiu José, desprezado, humilhado pelos seus irmãos, pela sua família, mas os mesmos que te humilha, os mesmos que te calúnia, os mesmos que te perseguem, aleluia, glória a Deus, vão ser os mesmos que vão precisar de ti, aleluia, glória a Deus, aleluia. O fundo do poço só foi apenas o começo, aleluia, para aquilo que vai vir para a tua vida, aleluia, você se sentir como José, aleluia, quando ele estava em uma alta posição, aleluia, glória a Deus. Você vai ter, aleluia, para ajudar, aleluia, a sua família. Você vai ter para abençoar, aleluia, quem te humilhou, louvado seja Deus. Você vai ter para abençoar quem disse que você não era nada, que você não era ninguém, louvado seja Deus. É assim que nós aprendemos com a história de José, aleluia. José foi perseguido, José foi humilhado, mas José foi levantado, aleluia, glória a Deus. Assim como Deus levantou José, aleluia, eu profetizo para pessoas que estão assistindo este programa, aleluia, glória a Deus, que o mesmo Deus que levantou José, Ele vai te levantar, aleluia, no teu ministério, aleluia, no teu financeiro, louvado seja o nome do Senhor.
você vai ter para abençoar, aleluia. Você vai ter para ajudar, aleluia, glória a Deus, aqueles mesmo que disseram que tu não era nada, aleluia. Aqueles mesmo que disseram que você não ia longe. Aqueles mesmo que disseram que você não valia nada, aleluia, que você não era ninguém, aleluia. Deus vai te levantar, aleluia, para você ser uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Independente da circunstância que o Senhor vai fazer para que você chegue lá em cima, aleluia. Mas nós sabemos bem que para nós chegar em um grau elevado, nós vamos ter que descer, aleluia, glória a Deus. Nós vamos ter que passar por a mesma situação que José passou, aleluia, glória a Deus. Aonde José estava? Lá embaixo. Porque é de baixo, aleluia, que o Senhor, Ele faz subir. Ninguém nunca começa lá de cima, aleluia. Um chamado, ele nunca começa lá de cima, louvado seja Deus. O chamado, ele começa de baixo, aleluia. E nesta noite, aleluia, eu profetizo, aleluia. Eu profetizo, aleluia, glória a Deus. Assim como o Senhor olhou para Ezequiel e perguntou: poderão reviver estes ossos, aleluia, glória a Deus. E Ezequiel somente disse: Senhor, tu sabes. Por quê? Porque Ezequiel sabia o Deus que ele servia. Tu sabes, Senhor, aleluia. Nós temos que acreditar. Nós temos que depositar essa total confiança em Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que saber o Deus que nós servimos. Mas também nós temos que louvar a Deus, agradecer a Deus, não pelo que o Senhor, Ele pode fazer. Se o Senhor fizer na minha e na tua vida, Ele é Deus. Se o Senhor não fizer, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Então, nós temos que servir a Deus não somente no que Ele pode fazer. Nós temos que servir a Deus no que Ele é. Aleluia, glória a Deus. No que Ele é. Aleluia. É por isso, Germano, que eu louvo a Deus. Aleluia. Porque eu sirvo um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus tão justo. Aleluia. Um Deus tão fiel. Glória a Deus, aleluia. Porque o Senhor, Ele fala que nós, aleluia, temos que atentarmos para as coisas passadas, aleluia. Para quê, irmão Maruels? Para nós saber da onde o Senhor nos tirou, aleluia, glória a Deus. Nós devemos se lembrar da vida, aleluia, glória a Deus, que nós era antes, que nós vivia antes, para que nós possa, aleluia, sermos mais gratos a Deus e dizer, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia, ela é eterna. Aleluia. Aleluia. Passamos, aleluia, aleluia, por outros caminhos. Aleluia. Nós sabemos bem da história, aleluia, do filho pródigo. Sabemos bem daquela decisão que ele tomou. Será se foi boa aquela decisão? Aleluia.
Sabemos bem que não. Para ele, aquela decisão poderia mudar algo na sua vida, aleluia, glória a Deus. Mas a decisão que ele tomou só trouxe prejuízo, consequência, rejeição, humilhação, aleluia. Porque nós sabemos, aleluia, glória a Deus, aleluia. Nós sabemos bem da história do que aconteceu com aquele homem, a qual, por uma decisão de sair, aleluia, do seio do seu pai, ou da presença, glória a Deus, ele passou por dias ruins, aleluia, glória a Deus. Por quê? Ele pediu para que o seu pai viesse dar sua herança. Nós sabemos bem da história. E o seu pai fez o quê? Deu a sua herança. E ele foi regozijar, ele foi gastar, aleluia, aquilo que o seu pai tinha lhe dado, aleluia. Seu pai tinha lhe dado seus bens, aleluia. Aquilo a qual ele queria. Para quê? Para usufruir, para aproveitar aquilo lá fora. Qual foi a consequência, irmão Maruels? Sabemos bem. A consequência, aleluia, é que quando, aleluia, ele estava, aleluia, com um recurso em suas mãos, ele tinha o quê? Muitos amigos, aleluia. Mas quando acabou, meu irmão, glória a Deus, aleluia. Essa história, irmão, ela é forte. Ela é forte. E o que eu aprendo com isso, meu amigo Germano Oliveira? É que para o mundo, você só vale o que você tem. E para Deus, você vale o que você é. Se você é bem financeiro, Deus é Deus contigo. Se você não é, Deus é Deus contigo. Aleluia, glória a Deus. Então, aquela decisão daquele jovem trouxe as consequências. Porque ele foi querer ganhar lá fora, mas perdendo em casa. Aleluia. O que ele perdeu em casa, o irmão Maruels? Ele perdeu o abraço, perdeu o convívio com o pai. Aleluia, glória a Deus. Ele perdeu, aleluia, o seu diálogo, posso assim dizer, com o seu pai. Porque um pai que é pai, ele tem um diálogo com o filho. Aleluia. Como é bom a gente ter um diálogo com o pai. Glória a Deus. E ele perdeu. Mas o mais lindo da história, irmão Germano, é que ele foi isolado pelos seus amigos, foi rejeitado, passou por humilhações que nós sabemos bem. Para ele se alimentar, nós sabemos bem que foi preciso ele comer resto de comida dos porcos. Conviveu com os porcos, posso assim dizer. Mas o que eu acho lindo também é que depois ele reconheceu. Aleluia. Ele reconheceu. Ele voltou antes, aleluia, glória a Deus,
que o mal viesse sobre a vida dele. Ele sentiu a falta, aleluia. E essa história do filho pródigo, eu tiro para mim. Eu tiro para mim por quê? Porque certa vez, quando eu tinha aceitado Jesus, estava no colo do Pai, estava na presença do Pai, aleluia, e eu decidi sair da presença do Pai. Isso é uma verdade. Decidi sair da presença do Pai. Fui desfrutar de prazeres do mundo, aleluia. Aonde a minha esposa, glória a Deus, passou 5 anos, aleluia, orando pela minha vida, aleluia. Pode-se dizer que é uma guerreira, aleluia, glória a Deus. Pode-se dizer que é uma guerreira. Esperar 5 anos, parcialmente desacreditada. Quantas pessoas não chegaram até a ela e disse: deixa, aleluia, não tem mais jeito, glória a Deus, deixa, esse aí ele vai morrer na cachaça, vai morrer na prostituição, aleluia, glória a Deus, esse aí não tem mais jeito, aleluia. E ela fez o quê? Ela perseverou. Porque o Senhor, ele diz: aquele que perseverar até o fim, não é até o meio, é até o fim, aleluia, herdará a coroa da vida, né? Aleluia. Então, aqui aonde muitos olhavam para mim, aleluia, e desacreditavam, glória a Deus, é aonde o Senhor, ele entra na causa. Lucas 1:37 diz: nada é impossível para Deus, aleluia. Nada é impossível para Deus. E nesta noite eu quero falar, aleluia, glória a Deus, para você que está assistindo. Você olha para o seu cenário, aleluia. Você olha para um lado, aleluia, não encontra socorro. Você olha para outro, ninguém pode te ajudar, glória a Deus, aleluia. Mas eu quero te dizer nessa noite: nada é impossível para Deus. O mesmo Deus que transformou, aleluia, a minha vida, é o mesmo Deus que pode transformar a tua vida também. Você olha e diz: ah, mas eu não tenho mais jeito, aleluia. Ah, mas a sociedade me menospreza, me despreza. A minha família diz que eu sou isso, eu sou aquilo. Mas o mesmo Deus que transformou a minha vida, ele pode transformar a tua vida também. Só basta você crer, entregar os teus caminhos ao Senhor e confiar nele. Aleluia. Aleluia. É por isso que eu me alegro. É por isso que eu me alegro. Aleluia. Porque muitos olharam e disseram: esse não tem mais jeito. E olha o que disseram que não tinha mais jeito hoje, falando desse Deus, aleluia. Olha o que disseram que não tinha mais jeito, carregando, aleluia, a palavra do Senhor. Olha o que disseram que não tinha mais jeito, profetizando na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Só basta, aleluia, glória a Deus, nós confiar e se entregar e dar o primeiro passo. Aleluia. Porque Ele vai te ajudar. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, eu quero já, aleluia, louvar a Deus, porque até aqui o Senhor tem me ajudado,
tem me dado graça, tem segurado nas minhas mãos, porque não é fácil, aleluia, glória a Deus, mas também não é impossível seguir a Deus. Quero mandar um abraço, aleluia, glória a Deus, para todos meus irmãos, aleluia, em Cristo Jesus, meus amigos, glória a Deus, a qual o Senhor tem colocado na minha vida, que o Senhor ele tem tirado pessoas, aleluia, e eu não tenho entendido. Quando, aleluia, eu entreguei a minha vida a Jesus, o Senhor, ele tirou pessoas da minha vida, a qual eu me questionei, irmão Germano Oliveira. Eu me questionei. Teve perdas, sim. Mas eu me lembrei do que está escrito, aleluia, glória a Deus, em Marcos 8:34. Glória a Deus. Marcos 8:34, que está escrito: se alguém vier após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí eu fui entender, aleluia, glória a Deus, são as renúncias. Amigos, aonde antes dizia, irmão Maruel, vamos a um joguinho, aleluia, estava comigo. Maruel, vamos a uma festa, estava do meu lado. Mas quando eu comecei a renunciar, aleluia, os amigos foram embora. Quem dizia que eram amigos? Quando eu comecei a renunciar joguinhos, aleluia, quando eu comecei a renunciar as baladas, as festas, as noitadas, aleluia, os amigos, entre aspas, foram embora. Mas o que eu me alegro é que o Senhor tem colocado pessoas maravilhosas na minha vida, aleluia, glória a Deus. O Senhor tem colocado os homens, aleluia, de Deus, aleluia, na minha vida. Amizades verdadeiras, aleluia, estão ao meu lado. E amizades que não eram para mim, o Senhor, a gente sente falta, aleluia, a gente sente. Por quê? Porque o meu tratamento, aleluia, com um ou com outro era o mesmo tratamento, irmão Germano. Independente da minha escolha, é o mesmo tratamento, aleluia. Mas o Senhor tem colocado pessoas na minha vida, eu louvo a Deus por isso, grandes pregadores, aleluia, que pregam a palavra, tem me apoiado, tem me abraçado, tem me ajudado, e eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus por cada um dos meus amigos, os que ficaram, louvo a Deus pelos que foram, eu louvo a Deus por todos os meus amigos. Provérbios 22, ele diz assim: mais digno de ser um escolhido é um bom nome, e a graça é melhor do que o ouro e a prata. O que é que eu aprendo com isso? Mais digno de ser um escolhido é ter um bom nome, aleluia. Então, eu sei, aleluia, glória a Deus, que eu tenho amigos que olham para mim e dizem assim: eu gosto do irmão Maruel, eu gosto daquela pessoa, gosto do jeito dele, aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque a gente tem um bom nome, aleluia. Então, eu louvo a Deus por isso, irmão Germano. Louvo a Deus por todos que estão assistindo, todos mesmo. Irmão Geils, amém. Emiliano, que estão na live aí também. Deus abençoe. Irmão Zebrano, que está na caminhada também, que Deus
te abençoe, que você continue. Esse homem que tem um coração bom, aleluia. Todos os meus amigos e irmãos em Cristo Jesus. Quero agradecer pelo espaço, aleluia. Estava programado, aleluia, para a gente trazer o levita, mas tudo é na permissão de Deus. Creio que na próxima o irmão Edeilton vai vir, vai louvar. O Senhor está usando muito ele no louvor. E mandar um abraço, aleluia, aproveitando o espaço, o momento. Mandar um abraço para todos os meus irmãos em Cristo Jesus, a minha família, a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos, as minhas irmãs, que eu acredito que se não estiver assistindo, mas vai passar por este vídeo. Quero mandar um abraço também para os pastores, a qual eu tenho conhecido, louvado seja o nome do Senhor, homens a qual tem me ajudado, tem mandado palavras de incentivo para a gente perseverar, louvado seja Deus. Quero mandar um abraço para o meu pastor Sebastião, a qual tem me apoiado. Quero mandar um abraço para o pastor Luiz Imar Melo, homem de Deus de Fortaleza. Um abraço também pastor Robson, grande de amizade, grande carinho que eu tenho pelo aquele homem também. Um abraço pastor Ferreirinha também, que tem me ajudado muito. Sempre quando ele vem, ele passa na minha casa, né? Está com a gente presente. Louvado seja o nome do Senhor. Um abraço também ao pastor Ari Júnior, aleluia, da Assembleia de Deus Montese no Cura, a qual o meu irmão Ivanilson faz parte. Que Deus abençoe a todos. Amém? E eu quero finalizar com uma oração. Pode ser? Pode ficar à vontade, viu? Amém, amém, irmão. Glória a Deus, aleluia. Quero orar por mim, pela minha família, minha casa. Quero orar pela tua vida. Quero orar por todos que estão aqui assistindo, aleluia, este programa. Aleluia. E eu quero profetizar, aleluia, neste ambiente, meu amigo Germano Oliveira. Eu quero profetizar no nome de Jesus, aleluia, que através, aleluia, glória a Deus, deste programa, vidas vão ser alcançadas, aleluia, glória a Deus. Não deixa, aleluia, os planos vir à tona. Não permita isso. A meta do inimigo é até querer parar, aleluia, mas não deixe, porque é através daqui que vidas vão ser alcançadas, aleluia, glória a Deus, porque o Senhor conhece o teu coração. As pessoas olham para você e diz que esse ali é isso, esse ali é aquilo, mas quem sabe do nosso coração é Deus, aleluia. Então eu quero orar para finalizar. E eu peço oração por mim, a minha casa, meus amigos, a minha família, aleluia, neste momento. Amado Deus e eterno Pai, Pai, aqui, Senhor, eu já quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor amado tem nos guardado, tem nos fortalecido e aqui tem nos ajudado, Pai. Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, pelos livramentos. Quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, meu Deus amado, nas nossas vidas. Pai, eu te apresento, Senhor, todos que aqui estão, Senhor amado, assistindo este programa, Pai. Pai, que o Senhor venha abençoar, Pai, de uma maneira grandiosa a vida de todos, Pai. Eu não faço acepção de nenhum, mas de todos, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Pai. Pai, da mesma forma, Senhor, eu quero te apresentar aqueles que estão, meu Deus, nas prisões.
Pai, vai, Senhor amado, se revelando, vai falando, vai tocando nos corações, Senhor. Vai, meu Deus amado, falando, Senhor. Usa, Senhor, servos, meu Deus, para ir naquelas prisões. Falar, Senhor, que o Deus que transforma, meu Deus, é o mesmo Deus que salva, meu Deus, que liberta o homem, meu Deus, dos seus maus caminhos, Pai. Pai, da mesma forma, Senhor, te apresento os que estão nos leitos de hospitais. Pai, vai lá, Senhor amado, visita. Vai repreendendo, Senhor, toda enfermidade, Senhor, a qual alguns, Senhor, estão deitados naquela cama, meu Deus, e olha para si e diz que não tem mais jeito. Mas o médico dos médicos é o Senhor, Senhor. Vai lá, Senhor amado, entra, meu Deus, com a tua cura, com o teu renovo, meu Deus. Traz, meu Deus, os seus entes queridos, Senhor, que estão naqueles hospitais, meu Deus amado, a qual, Senhor amado, muitos dizem que não tem mais jeito, mas quem dá a última palavra é Tu, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento, Senhor, é o que eu te peço, Senhor. Fica conosco, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e graças a Deus. Desde já, irmão Maruelso, quero aqui agradecer sua presença e sempre, como eu digo, essa porta aí sempre vai estar aberta para você e para outros que quiser vir trazer a palavra, louvar, sempre essas portas vai estar abertas. E o pastor presbítero Sebastião está me devendo a visita, viu, pastor? Eu sei que você está aí. Você está me devendo a minha visita, viu? Vai dar certo em nome de Jesus. Irmão Joel está com a gente. Magna Rodrigues também está com a gente. Pode falar. Também está com a gente. Quero aqui agradecer cada um de vocês. Glória a Deus, aleluia. Que aqui está nos acompanhando, né? Nessa quarta-feira, programa Talento da Terra. Palavra linda, viu, Maruelso, que você trouxe. Amém, não foi diferente da outra, né? Amém. Tocou corações, eu tenho certeza. Glória a Deus. Irmão Germano, aproveitando. Pode ficar à vontade. Sem querer abusar muito do horário. Não dá certo. Só para fazer aqui um convite. Pode fazer, viu? Pode ficar à vontade. Quero falar que na próxima semana, aleluia, que vem, vai haver uma semana pentecostal na nossa igreja. Assembleia de Deus, Templo Central, Nova Esperança, na pessoa do nosso querido pastor Sebastião. E aqui ele lança um convite para você que está ouvindo, Semana Pentecostal, onde vai ter pregadores, homens de Deus, vai ter levitas, glória a Deus. E a data começa no dia 27, aleluia, e vai até o dia 1º de novembro. Começa segunda-feira e termina sábado. Aleluia. Você que sentir no seu coração de querer ir lá, você é o nosso convidado especial. Aleluia. Então, sinta-se abraçado por esse convite e que Deus abençoe. E você pode estar convidando mais um, né, Maruelso, para ir lá. E com certeza nessa semana eu vou fazer uma visita a vocês lá, viu? Em nome de Jesus. Abraçar aqui minha mãe, Fátima também está com a gente. Flávia Moura, William Castro também está com a gente. Edivando Alves também está com a gente. Erineuda, Maria Neuda dos Santos, né? Também. A tia dele aqui também está com a gente. Quando já são 21h18. Quero aqui agradecer a Deus por mais um programa no ar, né? Mais um programa realizado. E só lembrando, Maruelso, que na próxima quarta-feira tem o Vila Mix Teclas e a irmã Maçoneide, né? A irmã Maçoneide vai vir, tá louvando, nos louvou pra gente. Era para ter vindo na quarta-feira, mas como você falou sobre o irmão Edeilton, tudo é num tempo de Deus e na hora de Deus. Não deu para ela vir, mas na próxima quarta-feira, se Deus quiser, ela vai vir.
Irmão Maruelso, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Amém, amém. E quando quiser vir, as portas vão estar abertas. É só falar com a gente. A gente não tiver ninguém ainda, nós marca e você vem mais uma vez trazer a palavra de Deus. Desejo a todos uma ótima noite abençoada por Deus. Fiquem todos com Deus, que nós também ficaremos com Ele. Com a certeza de mais um dever cumprido. Fui!